E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que todo mundo valoriza, mas nem todo mundo protege, que é justamente o coração. E quando eu falo coração, eu estou falando de duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando do coração espiritual, o centro da vida, das emoções, das decisões, das motivações, mas também estou falando do coração físico, esse órgão maravilhoso, espetacular, que trabalha desde que estamos na 6ª semana de gestação na barriga de nossa mãe e funciona até o último segundo de vida, porque quando ele para de funcionar, a gente morre. E a grande verdade é essa: Deus se importa com o ser humano por inteiro. Deus não trata a gente em pedaços, como se mente fosse importante e o corpo fosse secundário. Deus se importa com a mente, com as emoções, com as escolhas e também com o corpo que Ele nos deu. Direciono para onde? E agora, para voltar? Lá em Provérbios 4, 23, eu vou abrir aqui a Bíblia, para a gente ler na Bíblia, quem quiser me acompanhar. Provérbios 4, versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse texto é profundo porque ele fala de prioridade. A Bíblia está dizendo que, acima de muitas outras coisas, devemos guardar o nosso coração, proteger o coração, vigiar o coração. Normalmente, quando lemos esse verso, pensamos em sentimentos, relacionamentos, emoções, e isso está certo. Mas hoje eu quero ampliar essa ideia. Guardar o coração não é só proteger sentimentos. Guardar o coração também é fazer escolhas que preservam o corpo que Deus nos deu. Guardar o coração é um ato espiritual, com certeza, mas também é um ato físico. Todo mundo quer viver mais, nem todo mundo quer mudar agora. Eu vou repetir essa frase, porque ela meio que resume toda a mensagem aqui que eu vou passar para vocês. Todo mundo quer viver mais, nem todo mundo quer mudar agora. Todo mundo quer envelhecer bem, todo mundo quer ter força, disposição e lucidez por muitos anos. Ninguém sonha em adoecer cedo. Ninguém quer perder qualidade de vida. Mas existe uma contradição. Muita gente quer saúde no futuro, sem aceitar mudanças agora, no presente. Quer colher vida longa, sem plantar disciplina. Quer bênção, sem responsabilidade. Essa é uma das grandes lutas da nossa geração. Querer resultados sem processo, proteção sem cuidado, colheita sem semeadura. E isso, queridos, é simplesmente impossível. Na Bíblia, o coração não é só símbolo de emoção, mas também de racionalidade. Coração representa o centro da vida. É sede de intenções, decisões, desejos, pensamentos e inclinações. Quando a Bíblia fala do coração, ela está falando daquilo que governa o ser humano por dentro. É quem define quem a gente é, mesmo antes das nossas ações. Por isso, falar sobre o coração não é só falar sobre sentimentos. É sobre vida, escolha, direção, mordomia e espiritualidade. A forma como eu vivo por dentro afeta a forma como eu vivo por fora, e vice-versa. Nem tudo que adoece o coração começa no peito. Começa no excesso, começa no descuido, no estresse, começa na falta de controle, na ansiedade,
começa na correria e numa mente cansada. Muitas coisas começam nas escolhas. Tem gente que vai se ferindo aos poucos, não por uma tragédia repentina, mas por uma rotina repetida. E às vezes a gente nem percebe. Muito da destruição da vida não chega fazendo barulho, ela vem em silêncio, vem chegando aos poucos. É uma noite mal dormida atrás da outra, é uma alimentação ruim por muito tempo, é viver tenso demais, é viver sem descanso, sem limite, é um corpo sem movimento, é um coração sem paz. E o problema é que muita gente só passa a respeitar a saúde depois que começa a perdê-la. Mas sabedoria não é cuidar só depois do susto. Sabedoria é cuidar antes da crise. Sabedoria é mudar antes da dor. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, excesso de peso, sedentarismo, muito sal, gordura e açúcar, sono ruim, estresse constante, uso de substâncias tóxicas como o álcool e o cigarro. Tudo isso vai cobrando um preço. E o mais perigoso é quando a gente normaliza o que nos está ferindo. A pessoa se acostuma com o cansaço, se acostuma com o excesso, se acostuma com a falta de paz, se acostuma com a desorganização, se acostuma com o corpo pedindo socorro. O coração sofre quando a mente vive em guerra e o corpo vive em desequilíbrio. Deus nunca chamou o ser humano para o exagero ou falta. Deus sempre nos chamou para o equilíbrio. E aqui entra uma palavra que a gente escuta muito na igreja, mas algumas pessoas não sabem o que é a temperança. Temperança não é só aprender a dizer não ao que faz mal, mas também aprender a usar com equilíbrio o que faz bem. Por exemplo, dormir bem a gente sabe que é fundamental para a nossa saúde física e mental, mas quem dorme demais também tem prejuízos para a sua saúde. Temperança não é só fugir do vício escancarado, também é rever excessos que parecem normais. Comer sem controle, dormir mal sempre, viver cansado como se isso fosse virtude, viver correndo como se isso fosse sinal de importância. E aqui eu quero chamar a atenção que existem momentos da nossa vida que a gente vai precisar dormir menos, que a gente vai precisar cansar mais, dependendo do que a gente está fazendo naquele momento da nossa vida. Mas o problema vem quando isso vira rotina e se perpetua por longos e longos anos, até que o nosso corpo não aguenta. Tem gente que chama de rotina aquilo que, na verdade, já virou negligência. Essa frase é forte, mas ela precisa ser dita. Milagre não é desculpa para negligência. Tem gente que ora pedindo saúde, mas não coopera com a resposta da oração. Pede força a Deus, mas não muda nada. Pede proteção, mas continua cultivando o desequilíbrio. Pede vida longa, mas trata o corpo com descaso. Fé não anula a responsabilidade. Pelo contrário, a nossa fé aumenta a nossa responsabilidade. Se escolhas erradas ferem, escolhas sábias preservam. Amém. E muitas vezes não começa com uma revolução, começa com pequenas ações. Comer melhor não é modinha, é proteção. Beber água e respirar bem não é detalhe, é cuidado. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Mexer o corpo não é vaidade, é preservação. Evitar o que faz mal e usar com cuidado o que faz bem não é perda, é sabedoria. Comunhão com Deus é inegociável. Um coração saudável não é destruído num gesto heróico. Ele é protegido com pequenas decisões repetidas.
a cada dia. Como cristãos, nós não devemos cuidar do corpo por idolatria da aparência. Nós devemos cuidar do corpo por sermos os mordomos de Deus. E quem é mordomo, a função do mordomo é o quê? É cuidar. Então, se eu sou mordomo de Deus, eu preciso cuidar do corpo que Ele me deu. Deus nos deu a vida, nos deu energia e nos deu um corpo plenamente funcional e fantástico. Que eu fico impressionada de ouvir pessoas que entendem o pleno funcionamento desse corpo, como profissionais da saúde, vou falar do médico aqui, já que eu sou médica, e dizem que isso foi que a perfeição do funcionamento do nosso corpo é obra do acaso. Não tem como ser obra do acaso. O nosso corpo funciona de forma perfeita e fina, onde pequenas alterações trazem grandes prejuízos. Cuidar do corpo é respeito ao Criador, Redentor nosso. É gratidão na prática, não é egoísmo, é responsabilidade. Existe um outro coração que também adoece. É o coração cheio de ansiedade, é o coração ferido por mágoa, é o coração cansado pela culpa, o coração dominado pelo medo, é o coração sem perdão e é o coração sem paz. Tem gente que por fora está funcionando, mas por dentro já está falhando há muito tempo. Tem gente com o corpo em pé, mas com a mente esgotada. Guardar o coração também é vigiar o que você alimenta por dentro. Porque tem gente que cuida do prato, mas não cuida da mente. E eu não estou dizendo que uma coisa é mais importante que a outra, pelo contrário, eu estou dizendo que as duas são importantes. O corpo sente o peso de uma mente em guerra. Gratidão importa, louvor importa, paz importa, comunhância e confiança em Deus importam. Uma pessoa que anda com Deus e confia nele, reage diferente às mais diversas tribulações que todos nós temos ou ainda vamos ter nesta terra. Porque Jesus disse que a gente ia ter tribulação aqui, a gente não tem como fugir, a gente só vai ficar livre dessas tribulações quando a gente estiver na Canaã celestial. Jesus não veio só para preparar um povo para o céu futuro. Ele veio começar uma restauração agora. Ele toca a mente, ele toca os hábitos, ele toca a consciência e ele toca a forma como nós vivemos. Em Cristo, disciplina não é legalismo, é sabedoria. Cuidado não é egoísmo, é responsabilidade. Mudança não é peso, é resposta ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Fé não combina com negligência. Deus fala para pessoas com necessidades diferentes. Para algumas pessoas, Ele está dizendo, entrega o teu coração para mim. Para outras pessoas, Ele está dizendo, para de ferir o coração que eu te dei. Talvez a mudança que você precise, que eu preciso, não seja gigante. Talvez seja dormir ou se alimentar melhor. Talvez seja se movimentar. Talvez seja beber mais água. Talvez seja abandonar um hábito ruim, rever excesso, desacelerar. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja ser mais grato. Talvez seja voltar à comunhão com o Pai. Ou talvez seja tudo isso junto e mais algumas coisas. Guardar o coração é proteger a vida por dentro e por fora. É vigiar as escolhas, é cuidar do corpo e da mente. É honrar o Deus Criador e Redentor, o único que nos concede não só o querer, mas o efetuar. E sem Ele, nenhuma mudança real é possível. Quem guarda o coração hoje, colhe vida amanhã.
Que Deus nos conceda a sabedoria que só vem dele, para escolhermos aquilo que gera vida, que protege a vida, não só nesta terra, mas a vida eterna que ele nos prometeu em Cristo Jesus. Mudança de hábitos nunca foi e nunca vai ser fácil. E eu falo isso com propriedade, porque eu também passei e passo por mudanças. Todos nós estamos num processo, se Deus quiser, de um processo de melhora, de evolução. E a cada tempo, instante da nossa vida, assim, a gente sempre vai ter o que melhorar. E quando a gente fala em mudança de hábito, se a gente não tiver a força que só vem de Deus, realmente fica muito mais difícil. Vamos ficar de pé para poder orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado por cada um de nós. Obrigada porque tu nos ama, porque Jesus morreu em nosso lugar. E queremos te pedir que nos conceda a cada dia, não só o querer, mas o efetuar e a sabedoria, Senhor, de fazer escolhas que nos levam para mais próximos de ti, fazer escolhas que nos dão vida e que nos dão bênção, e não escolha que geram morte e maldição. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos ajuda a levantar a cada vez que cairmos, confiando no teu poder, no teu amor e na salvação que só vem pela graça de Jesus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a Silane, que me deu a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre saúde. E esse culto faz parte de toda essa programação, como o pastor falou, e o departamento providenciou uma lembrancinha para vocês, que vocês se sintam queridos com essa demonstração de carinho do departamento.